Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar de um tema que vocês me pedem muito nos comentários, porque boa parte de vocês, alguma parte de vocês pelo menos, se inscreveu no canal por causa dos meus vídeos de Berserk. E isso é natural porque pelo menos até o momento agora não tem nenhum canal que fale mesmo de Berserk, principalmente dos mangás, aqui no YouTube. Então esse conteúdo é pra você que gosta de Berserk, tanto pra você que leu o mangá, quanto pra você que só viu as adaptações e gostaria de uma informaçãozinha a mais, porque esse vídeo traz algo bem interessante. Por quê? Porque nesse vídeo a gente vai falar do capítulo perdido de Berserk. Como assim perdido? Existiu um capítulo 83 do mangá que o Miura escreveu, lançou no mangá, mas depois meio que achou que era melhor tirar. Não é que ele se arrependeu no sentido de, opa, tô revelando uma verdade muito grande sobre o universo, mas sim, esse capítulo pode ter muitas revelações e não só isso. O Miura falou que liberar esse capítulo, e eu vou falar daqui um pouquinho o que ele fala e tal, só espera mais um pouquinho. Esse capítulo, segundo ele, limitaria a sua criatividade, ou seja, ele teria dado uma definição tão explicitamente objetiva, ou muito mais objetiva do que ele gostaria, que eventualmente se a história fosse se encaminhando para outro destino, se no meio da história o feeling dele fizesse ele mudar um pouquinho a trajetória daquilo, de uma coisa que explicaria aquele universo, ele então poderia ter mais criatividade se esse capítulo não fosse lançado então. Por isso que em outras edições o mangá não tem este capítulo 83. E aí, faz muita falta? Não muito, porque esse é um capítulo ali no meio do eclipse. Sabe o momento em que o Griffith vai e sacrifica todo o bando do Falcão, em que tudo começa e todo mundo começa a ser comido, destruído, morto. No momento em que o ritual começa, o Griffith entra em contato com um ser diferente e a conversa dele, literal, com este ser, com essa coisa existencial que eu vou explicar agora, é exatamente o que acontece nesse capítulo 83. E você vai entender por que é importante, o que pode ser relevante, o que disso pode ser considerado como canon mesmo tendo saído da história. Vamos lá discutir então juntos. Muita gente fala que Berserk não é exatamente sobre um mundo entre humanos e demônios, que o Guts é a representação do humano, que só com suas forças humanas, sem nada muito sobrenatural, né, só uma armadura meio roubada, mas fora isso é muito da sua força que traz com que ele batalhe contra demônios e coisas horrorosas, que esse embate representado agora principalmente pelo Guts, pelo Griffith, seria o que estaria definindo ali a moral e pelo menos a conclusão do que se trata a história de Berserk no fim das contas. Mas na verdade, o que muito indica, principalmente esse capítulo, é que o fundo da história ali é sobre a própria humanidade. Que as coisas ruins que acontecem, que muito do desejo da própria humanidade, faria, na verdade, a parte obscura dessa história ser formada. E para isso a gente nem precisaria do capítulo 83, mas ele reforça isso, sabe como? Griffith, naquele momento do eclipse em que ele está no momento da sua transformação, de finalmente se tornar Fento, de finalmente ser ali mais um da mão de Deus, ele encontra com Deus. E quem é Deus? Deus, chamado nesse capítulo de a ideia do mal, seria algo, uma manifestação que ali está como se fosse um coração, uma parte de carne no centro de um turbilhão de coisas, de um vórtex. Deus seria, segundo ele diz para Griffith, a representação de tudo que os humanos queriam. Que a humanidade, presa em desespero, em caos, em tristeza, queria uma causa para aquilo tudo. Por que tantas pessoas morrem? Por que tanta doença? Por que eu não tenho isso? Por que tanto sofrimento? E eles precisariam o quê? De Deus. De algo para dar sentido ao caos em que eles estavam submetidos, em que a humanidade estava submetida, e eles chamavam tudo isso de Deus. Então, olha que inversão. Não é Deus que surgiu e criou a humanidade. Nesse capítulo, o sentido seria a humanidade precisava de um Deus e ela, com tudo isso, esse inconsciente coletivo da humanidade, esse inconsciente doente coletivo da humanidade, teria criado um Deus. Ou algo que se chamou, que foi chamado nesse momento de Deus. E essa ideia do mal como um Deus, então, ele controlaria e manipularia o destino, assim como parece que a humanidade, no seu lado vingativo, no seu lado negro, desejaria. E justamente Griffith, ele já estava manipulando desde os seus ancestrais para que toda aquela conclusão chegasse no nascimento do Griffith, que seria aquela pessoa com aquele destino naquele momento de se tornar o Fento e poder ser tanto o salvador como o destruidor de tudo. Ou seja, o destino do Griffith, traçado pela ideia do mal por esse Deus, desde o início seria estar naquele momento com o berrelite dele e com tudo aquilo que aconteceria e se tornar parte da mão de Deus, tudo aquilo estava já pré-definido. Mas teoricamente era a escolha do Griffith, no final das contas, dizer o que ele queria, e aí ele fala, ele quer asas, isso vai ser o que vai formar ele como Fento. 我らに連なりしマナを冠する新しき眷属闇の翼ゼムト。
no final das contas ele resolve sacrificar o bando dele para chegar nas suas ambições. Tem gente que fala que ele dizer que queria asas para Deus, dizer naquele momento, o que você quer? Eu quero asas, seria uma metáfora para dizer que na verdade ele quer liberdade, ele quer ter suas próprias escolhas, que ele não tá querendo ser manipulado pela ideia do mal. Isso é muita especulação, eu não sei o que pensar sobre isso ainda. Se você tem alguma teoria parecida ou diferente, deixe aqui nos comentários. Portanto, a causa da criação da mão de Deus, da manipulação da mão de Deus 1000 anos antes da história que a gente vê agora, foi tudo por causa da ideia do mal, por causa desse Deus que surgiu por causa do sentimento negativo, obscuro da humanidade, que queria uma razão para aquilo tudo e um Deus que comandasse todo aquele universo e manipulasse as ações, que é o que a ideia do mal teoricamente estaria fazendo. Agora que o Miura cortou a ideia do mal, quer dizer que isso não existe mais, que não tem mais? Eu acho que ele não teria mudado drasticamente o pensamento dele sobre a formação desse universo, sobre a formação da mão de Deus, o que seria esse Deus, que pelo que a gente vê, mesmo que ele não seja talvez essencialmente mal, que ele seja só uma representação do que a humanidade é, na verdade, ele tá dando sim uma definição e um caminho, porque nesse capítulo ele praticamente se mostra uma entidade, uma coisa ruim. Talvez o Miura quisesse deixar mais ambíguo, talvez agora ele perceba que ele não quer deixar tão estrito de que esse Deus, essa existência, essa coisa, ela é só o lado negativo, tem só objetivos negativos, talvez ele queira manipular melhor essas informações. Mas mesmo assim, eu acho que o fundo disso tudo faz a gente perceber que sim, Berserk é essencialmente sobre a humanidade. E o que a humanidade tem de podre. Que a igreja do anime, do mangá, tá ali falando em nome de Deus, cometendo atrocidades, mas que no fundo é tudo não em nome de um Deus que seja, mas em nome do que a própria sociedade quer. Em nome do que eles querem, e sempre rotulando, intitulando um Deus em função daquilo tudo. É a ambição da humanidade, são as tristezas da humanidade, é a vingança que a humanidade faz, são as atrocidades que a humanidade faz, e o mundo de Berserk é muito obscuro por isso, porque você não tem um vilão. Não é só o Griffith e o Guts. Você tem um mundo de coisas tristes e horríveis que acontecem com todo mundo em situações diferentes. É um mundo caótico. Se você acha que a Idade Média era caótica, o mundo de Guts, de Berserk, é muito pior. A verdade é que essa retirada do capítulo perdido, desse capítulo 83, nunca foi substituída por outra coisa. Ele nunca botou algo que suavizasse, ou uma cena parecida que não aparecesse tão fortemente essa ideia do mal. E o Miura já falou que não sabe se vai voltar a aparecer a ideia do mal neste mangá. A gente realmente não sabe, talvez a gente tenha um longo caminho ainda pra descobrir o que vai acontecer em Berserk. A gente espera que chegue até o final. Ele não tá assim tão perto de morrer de forma natural, mas mesmo assim Berserk é uma história que existe há muito tempo e que a gente sabe que não parece que tá chegando no fim. Apesar de no mangá a gente tá agora muito perto do que vai acontecer com a Casca, ou pelo menos de descobrir o que vai acontecer com ela. Inclusive, você quer um vídeo de especulações sobre o que pode acontecer com a Casca após o despertar dela desse estado de racionalidade que ela tá? Se você quiser, deixa no comentário também pra eu saber. Mas mesmo com esse desfecho da Casca teoricamente estar chegando, Berserk tem muita história a contar. O que esse capítulo faz a gente pensar também é que ele fala pro Griffith, você pode fazer tanto muito bem pra humanidade quanto muito mal. Mas o que é o bem? O que seria o mal? O que seria a salvação pra essa humanidade que criou esse Deus? Não sei. Então, de novo, talvez Berserk justamente nunca tenha uma linha divisória, que eu acho incrível. Eu adoro animes, histórias que não tem uma linha divisória certinha. Esse aqui é muito mal, esse aqui é muito bom, e é uma batalha entre esses dois aqui em que a gente normalmente torce pro bom. As verdades se intercalam, as coisas não são tão preto no branco, as coisas não são tão fáceis de entender, as motivações dos personagens são muito complexas, a história do passado dos personagens, especialmente do Guts, é muito complexa, e mesmo a existência do Griffith também. Quer dizer, ele desde o início teve um propósito pra existir, mesmo que no final das contas não exista mais uma ideia do mal explicitamente. Dá pra gente entender que sim, o destino dele tá traçado há muito tempo, por alguém, por uma coisa, por uma energia, não importa. Eu não torço pro Griffith, sei que muita gente fala aqui nos comentários o Griffith fez isso porque ele tinha que fazer, mas no final das contas eu gosto mesmo do Guts, eu torço mesmo pro Guts, eu quero que o Griffith morra, mas o Griffith é incrível, porque você entende o que as pessoas têm de admiração, que realmente você assistindo, ainda mais começando ali na Era de Ouro e tudo, você fica, mesmo que você já tenha assistido 500 mil vezes, você fica naquela coisa de gosto dele, mas eu sei que ele vai fazer aquilo no final, por que ele faz isso? E eu não sei se em determinado momento o Miura apresentar pra gente uma face do Griffith que mostra que as atitudes dele são ali embasadas em algo, se a gente não vai ficar mexido. Não sei. Esse universo de Berserk não é nada linear. Nada linear. E como a nossa natureza como humanos, principalmente pensando em Berserk, também não é nada fácil, é tudo muito complexo, eu espero muitas viradas que me surpreendam, sim, e eu acho que o Miura tem essa capacidade, mas espero que não demore tanto pra chegar no final. Eu quero que tenha um final.
Mesmo que não seja um final muito conclusivo, eu quero ler ainda esse final. Hoje eu não vou continuar falando sobre a mão de Deus mesmo, eu sei que muitos de vocês querem um vídeo só sobre a mão de Deus, eu ainda vou trazer mais vídeos de Berserk, sim. Como eu falei, eu vou continuar falando sobre isso aqui, mas é claro que eu ainda tenho que intercalar com algumas outras coisas no canal, infelizmente eu não consigo trazer tantos vídeos por semana, mas continue aí inscrito, curte esse vídeo se você gostar, se inscreve se você não for ainda inscrito no canal, para que você possa continuar assistindo vídeos tanto de Berserk quanto de outros assuntos que tem aqui toda semana. E a gente se vê em todos os próximos vídeos, então. Tchau, tchau!